um ministro terrivelmente evangélico. Parece que essa será a única promessa que Bolsonaro fez aos seus eleitores evangélicos, que o elevaram a nível de Messias e o elegeram como presidente do Brasil. É a única promessa que ele tem uma possibilidade bem distante de conseguir cumprir, né? Eu não faço nenhuma objeção a termos um ministro terrivelmente evangélico no STF, assim como eu não faço nenhuma objeção em termos um ministro satanista, ateu, budista, macumbeiro, espírita, muçulmano, seja lá de qual religião for. Eu não faço objeção alguma, né? Porque os requisitos para um cidadão brasileiro ser ministro do STF não é a sua religião ou a sua profissão de fé. O que é necessário para uma pessoa se tornar um ministro do STF? Uma das exigências é ser brasileiro, brasileiro nato, e ter idade entre 35 e 65 anos. Pronto. O ministro que Bolsonaro está indicando, que é terrivelmente evangélico, cumpre essa exigência. Uma outra exigência, um outro requisito, é que é preciso que essa pessoa que está sendo indicada ao STF tenha seguido uma carreira jurídica e possua um notável saber jurídico, um notável saber nessa área. Não há necessidade de ser um juiz ou um advogado, não há necessidade nem de ter formação acadêmica na área de direito. Entendeu? Para se tornar um ministro do STF, é necessário ter uma reputação ilibada, ou seja, uma reputação íntegra, incorrupta e sem manchas. Isso aí eu não sei desse cara. Eu sei que ele tem uma carreira jurídica, né, e tal, mas nem Bolsonaro sabe se esse menino que prestou continência para Bolsonaro quando ele assumiu o cargo de ministro lá e falou: estou aqui para servir o Messias, né? Nem Bolsonaro conhece. Bolsonaro conheceu esse cara 2 meses antes de nomeá-lo ministro da Justiça. 2 meses antes de colocá-lo no lugar de Sérgio Moro. Bolsonaro nunca tinha ouvido falar da vida desse cara, nem sabia que esse cara existia, assim como todo brasileiro não faz ideia de quem é esse cara. Não faz ideia de quem ele seja. Então ele preenche esses requisitos, é brasileiro nato, tem idade entre 35 e 65 anos, tem uma carreira jurídica, não sei, ninguém sabe se ele possui um notável saber jurídico, ninguém sabe, porque ninguém conhece esse cara, ninguém conhece esse cara, ninguém sabe se ele tem uma reputação ilibada, se ele tem uma reputação íntegra,
incorrupta, sem manchas. A gente só sabe que ele é um pastor evangélico. E Bolsonaro também só sabe disso, porque Bolsonaro conheceu esse cara 2 meses antes de colocar ele no lugar de Sérgio Moro. Pois bem, tendo o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal preenchido todos esses pré-requisitos, ainda existe um processo de nomeação para esse cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse processo tem início com a indicação do presidente, né? E mais um detalhe, a indicação do presidente para o Supremo Tribunal Federal não é de caráter legal. Preste atenção, a indicação do presidente para quem ele quer que seja ministro do STF não é de caráter legal, mas sim de caráter tradicional. É um ritual da Justiça dos Estados Unidos, onde o presidente é quem indica um novo nome para a Suprema Corte. E aí tem aquele processo todo, né? Porque é por isso que eu falo, sabe-se lá se ele vai passar, porque Bolsonaro está destruída a política dele. O poder, ele não tem poder mais para governar o Brasil. É um presidente sem poder algum. Sem poder algum. Ele está na mesma situação que a Dilma esteve na época do impeachment. Entendeu? Porque aí ele vai indicar esse pastor terrivelmente evangélico, porém, todavia, entretanto, portanto, sobretudo, esse pastor terá que passar por uma sabatina no Senado. E nessa sabatina, os seus conhecimentos jurídicos sobre a Constituição são testados. Ele vai passar por uma longa avaliação. O que é uma sabatina? Eu já fui sabatinado várias vezes. Uma sabatina é quando você passa por uma longa avaliação oral, né, com questões sobre a Constituição Federal e outros temas políticos que são jurídicos, né? E aí, após essa avaliação, a comissão da CCJ, que é a Comissão da Constituição e Justiça, decide, através do voto secreto, se esse cara indicado pelo presidente decide se ele possui um notável saber jurídico ou não. E aí, sendo ele aprovado pela CCJ, o cara deve ainda passar por uma votação no Senado Federal e precisa ser aprovado pela maioria absoluta, que é o quê? Dos 81 senadores, a maioria absoluta são 41 votos. 41 senadores precisam ser favoráveis à indicação do presidente. Entende isso? Para assumir um cargo vitalício, né? O que um ministro do STF faz, basicamente? Assim, bem ralo, né? Vamos ver aqui aquele resumo bem ralo de qual é a obrigação de um ministro do STF. O STF ele é composto por 11 ministros, né?
Esses 11 ministros, eles formam um plenário, uma igreja, uma eclesia ou eclésia, uma assembleia. E essa assembleia é especificamente para tratar das questões relativas ao Estado brasileiro, julgando ações que são do interesse do cidadão brasileiro, de todo o país. Essa pessoa que assume o cargo de ministro do STF, ela é responsável por definir se leis ou atos normativos são constitucionais. Ou seja, ela é responsável por decidir se as leis e atos que os políticos e cidadãos tomam, eles são responsáveis por decidir se essas atitudes respeitam o que está na Bíblia brasileira, que é a Constituição de 1988. Essa é a função central, fundamental dos ministros do STF. Eu não me importo nem um pouco se esse pastor terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro for aprovado pelo Senado, apesar de que eu acho que ele não vai ser, porque Bolsonaro tá ruim das pernas, tanto no Senado quanto na Câmara, quanto na Câmara dos Deputados. Ele tá ruim das pernas. Ano que vem tem eleições e os caras lá estão vendo que o povo não tá mais com aquela doença bolsonarista, com aquela ilusão, com aquele sofisma na cabeça. Estão vendo que o povo brasileiro não é retardado, não é imbecil, não é idiota para acreditar que a loucura, os traumas desse Messias Bolsonaro representa o que tá na vontade da grande maioria do povo brasileiro. Então as pessoas que votaram em Bolsonaro porque eram antipetistas, antilulistas, estão vendo que Bolsonaro é um maluco, é um Napoleão de hospício, é um cara megalomaníaco que gosta de lambidas, que gosta de sair para o lado de fora da porta do palácio e sentir a língua dos seus adoradores lambendo o seu rosto, sua barriga, suas axilas, sua bunda, seu saco. Entendeu? Ele adora ser lambido, ele é aquele bichinho carente de um ovinho que vive dentro de um ovinho, nunca saiu do ovo e tá lá necessitando de elogios, de adoração, de veneração. Ele adora ser exaltado. Isso é um problema sério de cabeça que precisa de tratamento. E tem cura. Pior que tem cura. Quando uma pessoa procura um médico de cabeça, tem cura para isso. Tem cura para isso. Entendeu? Então eu não me importo que seja um ministro terrivelmente evangélico. Eu só digo o seguinte, porque quando o cara entra lá no STF, ele tem que entender que a Bíblia dele não é mais aquela Bíblia judaica, e muito menos o Novo Testamento. A Bíblia dele é o livro que é a Constituição de 1988, e é a esse livro que ele deve ser fiel, e não ao chefe de Estado, que até então está no poder, que o indicou.
ele não deve ser fiel a uma ideologia política. Ele não deve ser fiel a uma ideologia religiosa. Ele deve ser fiel à Constituição de 1988. Caso contrário, ele é impeachmentado. Ele é impedido de exercer a sua função. Ele é impedido de continuar no cargo. Entende? É uma ilusão dos evangélicos idiotizados, aqueles que são idiotizados, acreditarem que um pastor no STF vai mudar o Brasil, ou 11 pastores, 12... Não adianta, meu irmão. Pode encher o STF. Na verdade, cara, se encher o STF de pastores, eu vou te falar, o Brasil tá fudido. O Brasil tá fudido. Porque, meu irmão, 99,9% desses pastores, eles são caras de pau, são estelionatários, mentem em nome de Deus. Essa é a verdade. As pessoas, os bolsonaristas, eles acreditam mesmo, que só quem apoia Bolsonaro que é honesto no Brasil, cara. Eles acreditam mesmo que só quem é evangélico é honesto. Eu não tenho nada contra a igreja evangélica, eu sou evangélico do Evangelho de Jesus Cristo, não de denominações, não de CNPJs, placas de igreja, não. Meu evangelho se chama Jesus Cristo, a manifestação exata de Deus ao homem. A manifestação da imagem de Deus, exatamente aquilo que Deus é ao homem. Entende? Então, eu rompi com a igreja evangélica, sou pastor há muito tempo, rompi com a igreja evangélica há muito tempo, exatamente por causa dessas burrices, onde a gente tem que estar lá, subir no púlpito e pregar que você só é honesto, só é salvo, só é gente de bem, se você for lá na igreja, frequentar assiduamente a igreja, der o dízimo, oferta, e ir lá na frente aceitar Jesus e mudar a sua roupa, mudar a sua forma de ser, fingir que mudou. Por que eu rompi com a igreja evangélica? Eu rompi com a igreja evangélica porque em 45 anos de igreja evangélica, eu descobri que se eu quisesse ser respeitado lá dentro, eu teria que fingir ser uma pessoa que eu não sou, e eu cansei de ser mentiroso. E minha vida inteira foi uma mentira. Foi uma mentira a minha vida inteira. E eu cansei de ser mentiroso. Eu falei, não. O meu Deus não exige que eu seja um crente frequentador de templos. É uma delícia congregar, é uma delícia ir na igreja, é uma delícia comungar com os irmãos. Isso tudo é bom, é saudável, faz bem para a saúde. Quando você se reúne em um lugar onde você pode ser sincero, onde você pode tirar a sua máscara e ser quem você é, sabendo que Deus te aceita daquela forma, e as pessoas lá que se dizem discípulos de Jesus vão te aceitar da mesma forma que Jesus te aceita. Entende? É por isso que eu não faço nenhuma objeção, porque eu sei que quando ele chegar lá, ele vai ter que deixar de ser bolsonarista, vai ter que deixar o partidarismo de lado, porque lá ele não vai ser um servo do capitão Messias Bolsonaro, ele vai ser um servo da Bíblia brasileira, da Bíblia que comanda o Brasil, que é a Constituição Federal de 1988. Um ministro do STF terrivelmente evangélico não é um problema e nenhuma preocupação para ninguém no Brasil.